Laroie, eu tranco a rua, dá uma volta lá fora. Se eu tranco a rua, dá uma volta lá fora. Quem for bom bota pra dentro e quem não for, deixa lá fora. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast, só que esse nós vamos falar a respeito do tranca-rua. Tranca-rua que não é só um, são 49 líderes, 2.641 espíritos ao total. Só que o tranca-rua mais conhecido, os mais conhecidos, é o tranca-rua de Imbaé, que é o tranca-rua das Encruzilhadas, e o tranca-rua das Almas, certo? A gente vai falar. Há quem fale que eles são o mesmo, mas eu não sei, fica um mistério. O meu tranca-rua é das Almas, mas existe outro tranca-rua, que não é o exemplo de investimento. Tem tranca-rua das Sete Encruzilhadas, que é um também famoso. E todos são tranca-rua, então a gente vai falar só sobre o tranca-rua. A gente vai dar uma pincelada no que é o tranca-rua. Tranca-rua tem uma origem na Quimbanda, que a função dele é abrir e fechar caminhos. Por isso o nome tranca-rua. Tranca-rua também é em português. É um nome da língua portuguesa. Que segundo a crença, tranca-rua, pelo menos o meu, viveu em Minas, em Passos, e foi sepultado lá. Era católico, descendente de família cristã, só que era um roceiro. É uma pessoa que vivia na roça, tapinava e tudo mais. Ele era muito querido pelas pessoas, porque ele era uma pessoa muito bom coração. Só que ele não sabia o porquê que ele não vencia. Por que ele não saía da situação que ele estava, da situação que ele se encontrava. Ele era um bom roceiro, ele era um bom lavrador, ele sabia, entendia de pele, entendia de muita coisa, e ele nunca conseguia nada. Nunca saía da caverna onde eles moravam, ele e a família. Então, seu tranca-rua tem diversos Exus. Eu vou falar um pouco de todos, porque é mais ou menos o que fala, né? Tranca-rua, ele é muito forte, ele não é dono da Quimbanda, mas ele vem de uma Quimbanda mais antiga. Depois da vinda dos Bantus para cá, ele é um espírito que ele não pertencia diretamente à Quimbanda. Depois acabou se integrando à Quimbanda. Eles iam, antigamente, os Exus tinham um nome demoníaco. Tinham um nome de demônios. Porque eles eram misturados com a bruxaria, tinha um monte de movimento espiritual. Então, eles não tinham o nome de Exus. Antigamente, quando começou a cultuar os Exus no Banto, né? Eu não vou falar assim porque tem muito mais para se falar e tem muito mais explicação, então esse podcast não dá para tudo, certo? O tranca-rua, ele veio nessa época aí. Ele já entrou na macumba carioca, ele já entrou em outros cultos que tinham antigamente Umbanda antiga, que a Umbanda ela não é somente essa de 1908. A Umbanda vem muito antes do começo do século XX, ela vem há pelo menos uns 200 anos antes. Tinha vários tipos de religião de quintal que passou a ser Umbanda. Não só o Candomblé, mas sim também outras religiões. Bom, seu tranca-rua, as cores dele são o azul, anil, o branco e o preto. E às vezes o vermelho. Certo? Ele trabalha na influência das almas dentro do cemitério. E você pode oferecer os padês para ele. Padê simples de farinha de mandioca crua, azeite de dendê e mel. E ele toma a cachaça. Pode pedir para ele abrir os caminhos. Tranca-rua, ele abre os caminhos. Então qual é o pedido que faz para o tranca-rua? Trancar o caminho do que está negativo, atrapalhando, e abrir os nossos caminhos. Entendeu? É colocar a função dele, né? É essa função, trancar e abrir. Mas pode pedir cura também, que ele é muito bom em cura. Às vezes ele trabalha também na direita, na linha de preto velho, onde tem um tempo agora que não está vindo mais. E ele trabalha na direita e atua também como guia.
E tem até hoje lá em Passos o túmulo dele. Até hoje. Ele faleceu em Passos, em Minas. Viveu lá a vida inteira. Seu desencarne ocorreu no dia 25 de agosto de 1822. Ele faleceu provavelmente, daquela doença de tuberculose. Tinha problemas pulmonares, respiratórios, a qual tem a foto dele, que é a pintura dele que ele gostava mais, que é quando ele era novo. Musculoso, fortão, com bigodão. E tem a foto dele, um quadro que provavelmente foi pintado na igreja. Isso saiu também na internet, essa foto dele. É quando ele era mais velho, que ele ficou muito definhado. Viu muito. E faleceu dessa forma. Depois ele descobriu que na outra encarnação ele tinha sido um nobre, um rei e um papa. Ele foi doutor também, mas a vida de papa dele ele sofreu muito. Ele fazia muita gente sofrer. Ele era um homem muito... foi um dos piores papas que teve, que a igreja teve. E também, como médico, ele cometeu erros na vida, né? Então ele usou o trabalho da esquerda, ele foi para o umbral, evoluiu no umbral e começou a trabalhar com o Exu. E agora ele trabalha e é muito boa entidade. Ele tenta fazer, porque o Exu é assim, gente. O Exu é uma alma que foi para o umbral, evoluiu, ele estava no lado espiritual negativo, evoluiu e agora está mudando a força dele. Então, os Exus hoje em dia têm luz, como eu falei no outro podcast. Os Exus não são das trevas. Tem muitos Exus que são líderes espirituais. O nome dado Exu foi dado por uma razão de misturar Yorubá e uma herança que aconteceu de escravo misturado com escravo, quando os Yorubá vieram para cá. Mas os Exus não são entidades negativas. E o nome demoníaco deles era dado pelo conhecimento deles, aquela linha que era colocada naquela época. Agora é outra coisa. Entendeu? Exu é esquerda. Ele trabalha na rua, nos pés. Quem comanda a cabeça e quem comanda o ori são os orixás. Exu não existe nenhum, por exemplo, feitura de Exu na cabeça. Exu é no chão. Exu é o caminho. Entendeu? Não existe isso pra gente. Sim? Por essa razão que eu venho falar pra vocês aqui a respeito sobre Tranca-Rua, certo? Pode solicitar pelo seu trabalho, que é muito bom. Você pode falar comigo também, quem vocês quiserem. E é um pouco de cada coisa. Os Tranca-Rua são a mesma função. Muda só o ambiente. Mas a mesma função, trancar e abrir caminhos. Tranca-Rua evoluiu muito, hoje em dia é muito querido. Temos chefe de muita falange, muitos espíritos chamados Tranca-Rua. E esses são os Tranca-Ruas mais conhecidos. Tranca-Rua de Imbaé, que é o mais antigo. Tranca-Rua das Almas, Tranca-Rua das Sete Cruzilhadas e Tranca-Rua Cigano, que é os mais que existem por aí. Que é os mais conhecidos. Mas existem outros na linha também, mas não são mencionados. Estamos aqui chegando ao final de mais um podcast, né? Espero que vocês tenham gostado. Falando um pouco sobre Tranca-Rua. A gente está colocando assim, numa linguagem mais simples, para todo mundo entender. Uma coisa como se estivesse conversando mesmo com as pessoas. E eu quero que vocês me mandem joinha, certo? Que é um. E também compartilhem, certo? E escrevam aí, abaixo do vídeo, as suas sugestões, críticas. Aceitamos críticas também, elogios. Tudo ajuda a gente a se construir e a prosperar cada vez mais.